Coloque like nesse vídeo, por favor, inscreva-se no canal e seja feliz. Mas Eratóstenes ficou também famoso pela medição bastante precisa do raio da Terra. A história se passa no Egito. E no Egito, mais ou menos assim, existem duas cidades que ficam praticamente no mesmo meridiano. Por aqui. A cidade de Alexandria e a cidade de Assuã. Assuã é onde foi construída uma imensa represa, a represa de Assuã, inundou um monte de relíquias e templos e tal. Não é exatamente verdade isso que eu desenhei, não, mas é muito próximo, tá? Quer dizer que essa distância, né, é um arco de círculo máximo, um meridiano, um pedaço de um meridiano. Além disso, Assuã, por uma sorte dele, nossa, está quase sobre um paralelo chamado Trópico de Câncer. O que é isso? Trópico de Câncer. Quer dizer que no primeiro dia do verão, um ponto do Trópico de Câncer, que eu vou chamar por S, ao meio-dia do primeiro dia do solstício, os raios do Sol são perfeitamente verticais. Então, no primeiro dia do verão, ao meio-dia, aqui em Assuã, ele notou que num poço profundo, né, com aquela água lá no fundinho, reparou que o raio do Sol batia direitinho lá no fundo. Quer dizer que os raios do Sol, nesse dia, no primeiro dia do verão, eram perfeitamente verticais, e aqui estava S. Nesse mesmo dia, alguém, lá em Alexandria, percebeu, Alexandria está aqui, que os raios do Sol, que são praticamente paralelos, não eram verticais lá. Então, essa aqui era a direção vertical em Alexandria, mas os raios do Sol incidiam fazendo um certo ângulo com a direção vertical. Este ângulo foi medido. Ora, se eles tivessem um teodolito de hoje, naquela época, eles teriam calculado o raio da Terra com uma extrema precisão. Mas imaginem, há 2.300 anos atrás, como se pode medir ângulos, com que precisão. Mas mesmo assim, o valor encontrado foi 1/50 da circunferência. Um sobre 50 da circunferência. E ocorre que essa distância era bastante conhecida já naquela época. Eles percorriam, na época da baixa do Nilo, né, para cima, para baixo, praticamente em linha reta, medindo para lá, medindo para cá, medindo para lá, medindo para cá. E essa distância
era de 5.000 estádios. Estádios. E com isso, o raio da Terra foi calculado pela primeira vez. Bem, estádio, o que é isso? É uma unidade de comprimento, né? Estádio é uma medida um pouco nebulosa. As medidas, antigamente, eram curiosas. Você media, até recentemente, media comprimentos em jardas, braças, enfim, ainda. Sim, mas hoje essas coisas já estão mais bem definidas. A gente vê estádio, por exemplo, em várias referências, era traduzida em termos de outras medidas igualmente um pouco nebulosas. Então, em muitos livros, estádio quer dizer 1/10 de milha. Mas milha também não ficou muito bem claro o que significava. Na época das grandes navegações, inventaram-se, então, vamos dizer o que é milha. Aí apareceram duas, a milha terrestre e a milha marítima. Então, essas coisas, durante toda a história, nunca tiveram assim, uma definição muito precisa, mas, de acordo com a referência, elas variavam assim: 161 metros é o que ficou sendo chamado como milha terrestre, 185 metros é a milha marítima, que também era equivalente a 1 minuto de arco. Pega o Equador, um meridiano, né? 360 graus, pega o grau, divide em 60 partes, aí tem 1 minuto. Aí, esse minuto é uma das definições que foi utilizada para milha. E dá aproximadamente 1850. O estádio era 1/10 de milha, daí ser 185 metros. Mas ainda, o estádio, o que era o estádio? Era a pista de corrida das Olimpíadas da Grécia Antiga. Então, na cidade de Olímpia, no 7º século antes de Cristo, né, os Jogos Olímpicos se iniciaram e duraram até cerca de 350 a.C., né, os Jogos Olímpicos da Antiguidade. E a pista de corrida ainda existe lá. Então, o estádio deveria fazer referência, possivelmente, ao comprimento da pista de corrida, que tem 194 metros. Porém, a pista as ruínas ainda estão lá, mas a gente não sabe onde eram as linhas de partida e chegada. 194 era o comprimento total. Possivelmente o estádio não era exatamente isso tudo. Enfim, a forma mais curiosa de definir o estádio, conta a lenda, que é igual a 600 vezes o comprimento do pé de Hércules. Então, vocês podem imaginar que essa palavra estádio, né, com tantas definições, era uma coisa bastante nebulosa. Olha, nós temos, na matemática do ensino médio, volume 1, no capítulo sobre função afim, existe uma fórmula para você, conhecendo o comprimento do seu pé, você saber o número do sapato que você calça. Né? E depois de toda essa lenda, né, do estádio ser 600 vezes o comprimento do pé de Hércules, e utilizando-se aquela fórmula, nós hoje temos certeza que Hércules calçava 46.
É o seu caso? Ainda não. 48. Mas que lancha, que lancha. Mas eu creio que o fato de eu ter achado que Hércules calçava 46, como ela disse, eu acho bastante, né? Isso não é nada, né? Bom, é claro que a precisão do nosso cálculo vai depender do que a gente adotar como estádio, tá bem? Eu queria que vocês fizessem então essa conta, porque é simples. Experimenta calcular então o raio da Terra e todo mundo, vamos considerar essa medida para o estádio. Façam aí a conta. A pergunta é como se chegou a 1/50 da circunferência, ninguém sabe. Os instrumentos eram precários, né? A resposta em estádio ou em metro? Ah, não, vamos fazer em metro. Aproveita para fazer a transformação do estádio para metro. Metro não, vamos fazer quilômetro, gente. Raio da Terra não vão medir em metro, não. Para cada medida há uma unidade adequada. 6.405. Olha só. 6.405? 6. Tá isso, pô. Fabiano, então. Quilômetros. Tá, termina a sua conta para pelo menos alguém confirmar ou discordar violentamente do Fabiano. Esse resultado é excepcionalmente bom. Realmente, o raio médio da Terra é próximo de 6.400 quilômetros.